Fala galera do YouTube, beleza? Mais um conteúdo irado de Power BI aqui para vocês e na aula de hoje eu vou mostrar como organizar e formatar as medidas no Power BI de uma maneira impecável. Mas antes, se você não for inscrito no nosso canal, mas gosta do nosso conteúdo, lembra de se inscrever aqui embaixo e ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos que a gente sempre posta todos os dias aqui no canal. Vídeos de Excel, VBA e Power BI, beleza? E se você gostar do vídeo, lembra também de deixar o like e um comentário seu, porque isso vai ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho e o nosso conteúdo para mais gente e ajudar mais pessoas, beleza? Então bora para a aula. Seguinte, galera, aqui eu tenho um arquivo do Power BI com 3 tabelas que já foram importadas, beleza? Basicamente eu tenho uma tabela de devoluções, uma tabela de vendas e uma tabela de produtos, cadastro dos meus produtos da minha loja, beleza? Então a ideia aqui dessa aula é te mostrar como criar medidas e deixá-las de uma maneira mais organizada aqui dentro do Power BI. Porque a gente vai ver que conforme a gente cria muitas medidas, fica um pouquinho difícil da gente conseguir visualizar e encontrá-la para fazer as nossas análises. Beleza? Então olha só, caso você não saiba o que é uma medida, basicamente é um cálculo que a gente faz no Power BI para chegar em um resultado específico. Por exemplo, se eu quiser fazer uma soma de uma coluna, ou se eu quiser fazer uma média de uma coluna, ou contar os valores de uma coluna, para isso eu uso uma medida. Pensando em termos mais práticos, se eu quiser, por exemplo, fazer uma soma da minha coluna de faturamento, para saber o total de faturamento, ou então uma média da minha coluna de custo, para saber a média de custo, ou a soma de lucro, eu vou usar para isso uma medida, beleza? Aqui nesse arquivo já tem algumas medidas criadas, então vamos dar uma olhada. Aqui na nossa base de devoluções, de produtos devolvidos, a gente já tem 2 medidas. Basicamente uma medida de percentual de devoluções, que se eu clicar aqui, eu já vou poder visualizar aqui na barra de fórmulas a fórmula usada, tá? Que na verdade é a quantidade de devoluções dividido pela quantidade de vendas. Aqui eu tenho uma medida de quantidade de devoluções, que na verdade é uma soma da minha coluna de quantidade devolvida. E aqui na minha base de vendas, eu tenho mais algumas medidas. No caso, uma medida de faturamento, que é uma soma da coluna de faturamento, uma medida de média de faturamento e uma medida de quantidade de vendas. Beleza? Agora eu quero criar uma nova medida para fazer uma nova análise aqui, por exemplo, uma soma da coluna de custo. Eu quero saber qual foi o total que eu tive de custo nas minhas vendas. Para isso, eu vou usar uma medida. E para criar uma medida, basicamente, eu venho aqui na minha tabela, na base vendas, eu clico com o botão direito e aqui nessa caixinha eu vou clicar em nova medida. Beleza? Bom, então aqui na barra de fórmulas eu vou basicamente dizer qual é o nome da minha medida e depois qual é o cálculo que eu quero fazer. No caso, eu vou apagar esse nome medida e eu vou chamar de custo total. Custo total vai ser igual a soma da coluna de custo. Então eu vou usar a fórmula SUM, beleza? Lembrando que as fórmulas no Power BI são sempre em inglês, então se eu quero fazer uma soma, eu vou usar a fórmula SUM. Então, vou usar a fórmula SUM, vou apertar a tecla Tab e vou basicamente escolher qual é a coluna que eu quero fazer esse cálculo. Eu quero fazer uma soma da coluna de custo. Então, vou escrever aqui custo, beleza? Ele já apareceu para mim, vou basicamente apertar a tecla Tab de novo para selecionar essa coluna de custo, beleza? Tranquilo. Vou fechar e vou dar um Enter. Beleza, então a medida de custo já apareceu aqui para mim, ó. Custo total. Como é que eu sei que isso é uma medida? Toda medida aqui dentro do Power BI, ela fica identificada por essa calculadorazinha, tá? Toda vez que a gente vê uma calculadorazinha aqui, a gente identifica como uma medida. E quando a gente vê um somatório, por exemplo, esse sinal de somatório, ou outros nomes aqui sem a calculadora, significa que são colunas da nossa tabela, beleza? E aí a gente sabe que essas medidas criadas, a gente só vai conseguir ver o resultado delas lá no nosso relatório. Então, vou vir aqui, ó, vou sair da minha guia de dados, eu vou vir aqui para o relatório, e aqui eu vou criar alguns cartões para poder visualizar esses resultados, como o faturamento, custo, o lucro também, que a gente vai calcular daqui a pouco, e tudo mais, beleza? Então vamos lá. Vou criar aqui agora um visual que vai ser o meu cartão, que é essa opção aqui, ó, de 1, 2, 3. Vou clicar aqui e automaticamente vai aparecer para mim uma caixinha, onde eu vou colocar a informação que eu quero visualizar naquele cartão. Eu só vou dimensionar aqui um pouquinho, beleza? Então, nesse cartão, eu vou colocar qual foi, por exemplo, o meu faturamento, que eu já tinha calculado, que era aquela soma da coluna de faturamento. Então, vou vir aqui na minha base vendas, vou vir aqui em faturamento, eu vou clicar nessa medida e vou arrastar para os meus campos do meu cartão. Quando eu fizer isso, automaticamente,
a minha medida vai mostrar o resultado final, dizendo que o meu faturamento foi de 157 milhões. Beleza? Vamos criar mais um aqui agora. Vou criar um cartão para visualizar aquele cálculo de custo que eu acabei de fazer. Então, eu vou, mais uma vez, criar um cartão, só que, lembrando, como eu já criei, eu estou com esse visual aqui selecionado, eu vou basicamente clicar aqui fora, nesse espaço em branco, para poder desmarcar esse visual, para daí sim eu criar um novo cartão. Então, vou vir agora aqui no cartão, vou clicar nele e tá lá, apareceu para mim, eu vou posicionar ele aqui em cima e agora eu vou colocar a minha medida de custo, para ver qual foi o total de custo. Então, vou procurar aqui pela minha medida de custo, tá aqui, ó, custo total, vou clicar nela e vou arrastar para os campos. Beleza? E mais uma vez eu tenho lá o meu resultado, que foi de 84 milhões. Beleza? Vamos supor que eu queira agora criar uma nova medida, que vai ser o total de lucro, porque eu quero chegar, por exemplo, na margem que eu tive de lucro. Então, vamos calcular agora uma medida de lucro. Beleza, só que o meu objetivo agora é a gente criar essa medida, só que de uma maneira mais organizada. O que eu estou querendo dizer? Se a gente olhar aqui na nossa lista do lado direito de colunas e medidas, a gente vai ver que conforme a gente vai criando novas medidas, elas vão ficando um pouco desorganizadas aqui. Tá vendo que a de custo total aparece aqui, depois vem a de faturamento, depois vem a de média, depois vem a de quantidade de vendas. A maneira como o Power BI organiza essas informações é sempre por ordem alfabética. Então, ele acaba misturando as colunas e as medidas e a visualização não fica muito fácil. E até depois, quando a gente tiver 10, 20 medidas, fica bem difícil a gente encontrar essas medidas para fazer as nossas análises. Então, é nesse ponto que a gente entra na nossa tabela de medidas, que é uma maneira que a gente tem de organizar as medidas todas em uma tabela específica. Beleza? Eu vou mostrar para você agora como criar essa tabela de medidas. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer aqui agora é vir na guia Página Inicial e aqui eu vou vir em Inserir Dados. Beleza? Eu vou adicionar uma nova tabela e a partir de agora eu vou colocar todas as minhas medidas dentro dessa tabela para deixar de uma forma mais organizada. Então, eu vou clicar aqui em Inserir Dados para adicionar uma nova tabela e aí ele vai abrir essa janela para mim, onde eu posso escrever algumas informações. Só que no caso, eu não quero escrever nenhum dado naquela tabela, eu quero criar uma tabela em branco, sem nada. Então, basicamente, eu vou deixar isso aqui do jeito que está, essa célulazinha, e eu vou só mudar o nome dessa tabela. Eu vou chamar ela, por exemplo, de medidas, tá? Então, eu vou apagar esse nome aqui embaixo, tabela, apaguei, beleza. E aí eu vou, só para ela poder subir, ficar lá no topo e facilitar a nossa visualização, eu vou colocar um underline no começo e aí sim eu vou escrever medidas, beleza? Então tá lá, eu vou chamar a minha tabela de medidas, legal? Então vou carregar. Bom, galera, então tá aqui. Ele já carregou a tabela de medidas pra gente. E aí se eu clicar aqui, ó, em medidas, eu vou visualizar ali aquela coluna 1, beleza? O meu objetivo aqui agora, depois de criar essa tabela, é começar a criar as minhas medidas aqui dentro, beleza? Então, eu vou agora criar uma nova medida de lucro, onde eu vou organizar nessa tabela de medidas. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui em medidas, botão direito, nova medida, e agora eu vou criar a minha medida de lucro, beleza? Legal, então apareceu aqui para mim, na barra de fórmulas, e eu vou digitar a fórmula do total de lucro. E aí, lembrando, né? Sempre que aparece a barra de fórmulas com esse tamanho pequeno aqui da nossa medida, eu posso dar um zoom. Basicamente, eu vou usar o Ctrl, então vou apertar o Ctrl com o Scroll do mouse. E vou rolar, né, aquela rodinha do Scroll, e vou rolar um pouquinho para ele poder aumentar ali para mim. Beleza? E eu vou chamar essa medida de lucro total. E essa medida vai ser simplesmente uma soma da coluna de lucro. Então, sum de lucro. Beleza? Dei um Tab para fechar a minha fórmula e vou dar um Enter. Beleza? Antes da gente continuar, galera, uma questão importante. Algumas pessoas podem ter dúvidas, né, com relação ao seguinte. Pô, eu criei uma tabela de medidas, ela não tem nenhuma informação. Pô, mas faz sentido eu fazer isso aqui, criar uma medida de lucro dentro de uma tabela que não tem nenhuma informação? Será que o certo não seria eu criar essa medida, por exemplo, na base de vendas? Bom, galera, a verdade é, não importa onde vocês criam as medidas, elas vão funcionar independente da tabela onde vocês adicionem. É claro que tem uma questão de bom senso. Se eu quero criar uma medida de lucro, eu vou criar essa medida na tabela de vendas, para depois conseguir encontrar facilmente. Agora,
Se eu quiser criar essa medida na tabela de calendário ou na tabela de produtos, não interessa, porque não vai fazer diferença, vai funcionar normalmente, beleza? Só que o nosso objetivo aqui é criar essas medidas todas em uma única tabela, para fazer como se fosse uma biblioteca, para centralizar essas medidas e facilitar as nossas análises, que é o que a gente fez aqui. A gente criou uma tabela de medidas e a gente já adicionou a nossa primeira medida, que é a de lucro total. Beleza. O segundo passo aqui agora é basicamente clicar nessa coluna 1, que já foi criada ali para a gente automaticamente, e deletar. Ela não tem nenhuma informação, então ela não serve para a gente. Então, vou clicar com o botão direito em cima da coluna 1, beleza? E eu vou vir aqui em excluir. Show? Então, cliquei aqui em excluir. Ele vai perguntar se eu quero excluir. Sim, porque não me interessa essa coluna. Vou clicar em excluir. E tá lá. Agora eu tenho apenas uma medida dentro dessa tabela. E aí, galera, agora que vem o tchan, né? Que vem o truque. Uma coisa legal aqui quando a gente está trabalhando com tabela de medidas. Se eu agora clicar nessa setinha aqui, ó, para a direita e minimizar essa opção, ó, cliquei e cliquei de novo. Repara, ó, que apareceu agora um íconezinho de calculadora. Então, ele já entendeu que dentro daquela tabela eu tenho medidas, apenas medidas, beleza? Então, tá lá, ó, se eu clicar aqui em medidas, ele já apareceu para mim a minha medida de lucro total, beleza? Bom, aí a gente pode pensar, né? A partir de agora eu posso criar as minhas medidas e jogar todas aqui. Vamos supor agora que eu queira saber qual foi a margem de lucro. Vou fazer um outro cálculo. Só que antes eu vou jogar essa medida de lucro total dentro aqui do meu relatório para a gente ver qual foi o lucro total. E para isso eu vou usar um cartão. Então, ó, eu estou com esse visual de cartão marcado, eu vou clicar fora dele para desmarcar e vou criar um novo cartão, que é essa opção aqui, ó, 1, 2, 3, apareceu aqui para mim, e eu vou arrastar essa medida de lucro para dentro dos campos daquele cartão. Tranquilo? E aí eu já vi lá que o meu total de lucro foi 72 milhões. Beleza? Para fechar, eu vou calcular uma nova medida, que agora vai ser a margem de lucro, por exemplo. Então, eu vou vir aqui na minha tabela de medidas, vou clicar com o botão direito e vou clicar depois em nova medida. Beleza, então já apareceu aqui para a gente, na barra de fórmulas, eu vou apagar esse nome e vou colocar percentual de margem. Show? E vou colocar um igual. E como é que eu vou calcular esse percentual de margem? Basicamente vai ser o meu lucro dividido pelo faturamento. Beleza? Então, eu vou usar as medidas que eu já criei de lucro e de faturamento para fazer esse cálculo. Posso fazer isso. Então, vou fazer lucro total, vou dar um tab e depois vou dividir por faturamento total. Então, faturamento, vou dar um tab de novo e vou dar um enter. Show? Beleza. Vou criar mais um cartão clicando fora do meu visual, que está marcado. Cliquei fora. Vou clicar aqui nesse cartão de novo, 1, 2, 3. Vou arrastar ele aqui para cima. E vou visualizar agora, ó, o percentual de margem. Beleza? Então tá lá, minha margem foi de 0,46. Tá meio estranho, né, essa formatação. Se a gente for parar para pensar, percentual de margem deveria estar formatado como margem. Essas medidas aqui de custo, faturamento e lucro deveriam estar com R cifrão, por exemplo. Daqui a pouco a gente acerta isso, tá? Mas antes, vamos pensar o seguinte. Beleza, eu criei a minha tabela de medidas para organizar todas as medidas. E as medidas que eu já criei? Como é que eu faço para, por exemplo, jogar essas medidas para essa tabela de medidas criada? Beleza, vamos fazer isso então. Eu vou vir aqui, por exemplo, na minha base de devoluções, que eu já tinha 2 medidas criadas, vou clicar nela, e aí eu tenho lá a minha medida de percentual de devoluções e a minha medida de quantidade devolvida. Como é que eu faço para mover a medida de um lugar para o outro? Bom, de cara, a primeira tentativa que a gente faz é o seguinte, clicar nessa medida, né, e tentar arrastar ela ali para a tabela de medidas. Se a gente tentar fazer isso, não vai funcionar. Então, a maneira como a gente tem para mover essas medidas de lugar é usando, na verdade, uma outra opção, que é a seguinte. Aqui na minha versão do Power BI, quando eu clico em uma medida, então, por exemplo, eu vou clicar na medida de percentual de devoluções, que está aparecendo aqui. Quando eu clico nessa medida, aparece aqui em cima uma guia chamada Ferramentas de Medida. E aqui ele vai mostrar várias opções para essa medida. O que eu posso fazer? Eu posso formatar aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, e eu posso também, ó, mudar essa medida de tabela, de uma tabela para outra. Então, aqui em tabela inicial, eu posso dizer que eu quero sair da base de devoluções e levar, por exemplo, para medidas, beleza? Então, feito isso, automaticamente apareceu o percentual de devoluções para mim, beleza? Aqui na tabela de medidas. Ah, beleza, vamos agora mover essa quantidade devolvida. Mesmo processo, né? Vou clicar nela, cliquei para selecionar,
Aqui em cima apareceu para mim essa ferramenta de medida e venho aqui, ó, em tabela inicial e vou clicar em medidas. Show? Só um detalhe, a minha versão é a mais atualizada do Power BI. Pode ser que na sua versão você encontre essa opção aqui na guia modelagem, beleza? Então, se você não encontrar essa opção na ferramentas de medida, você vai encontrar na guia modelagem, beleza? Bom, então tá lá, né? A gente consegue ir movendo as medidas, basicamente vindo aqui em ferramentas de medida, nessa opção de tabela inicial. Só que, obviamente, né? Essa opção, ela não é muito otimizada, porque eu teria que fazer isso para cada medida. Então aqui, quando eu chegasse na base vendas, eu teria que, uma por uma, ir transferindo nessas medidas da base de vendas para a minha tabela de medidas. E isso não é muito legal, tá? Tem uma maneira mais prática e rápida de fazer isso, que é a segunda maneira que eu vou mostrar para vocês de mover essas medidas de lugar, beleza? Então, olha só, eu não vou mais arrastar, eu não vou mais usar essa opção aqui de tabela de ferramentas de medida para mover essas medidas. O que eu vou fazer basicamente agora é mostrar uma outra maneira, que a gente consegue fazer de uma vez só todas as medidas de uma tabela para outra. Então, para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte. Isso aqui, galera, pouca gente conhece e é um truque bem legal que com certeza vai otimizar muito o tempo de vocês na hora de vocês organizarem as medidas. Então, eu vou vir aqui, ó, na guia de modelo, beleza? Então, estou na guia de relatório, eu vou vir aqui na guia de modelo, que é essa terceira guiazinha aqui embaixo, beleza? Vai aparecer para mim aqui do lado direito as tabelas que eu criei, e aqui sim, ó, eu vou conseguir usar aquele recurso de arrastar as medidas, beleza? Então, olha só, as medidas que eu quero arrastar de um lugar para o outro estão aqui na base de vendas. Então, aqui em base vendas, eu posso clicar nessa setinha, para ele abrir para mim todas as informações que eu tenho naquela tabela, então colunas e medidas. E agora sim, ó, eu posso clicar nessa medida, por exemplo, custo total, e eu quero movê-la para a tabela de medidas. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em custo total, eu vou pressionar e vou arrastar lá para a tabela de medidas. E aí repara, ó, que quando aparecer esse tracejado amarelinho que está aparecendo ali para mim, significa que eu estou conseguindo ali jogar exatamente ali na tabela de medidas. Feito isso, larguei, ele vai carregar um pouco e automaticamente já vai tirar aquela medida de custo e jogar aqui na tabela de medidas. Posso abrir aqui e eu vou ver. Beleza? Poderia fazer isso um por um? Poderia. Já é mais prático do que o primeiro jeito que a gente viu? Sim, mas tem um jeito ainda melhor. Eu posso selecionar todas as medidas de uma vez e arrastá-las todas de uma vez para a minha tabela de medidas, de uma forma muito mais rápida. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui na minha tabela de vendas e cada medida que eu quiser selecionar e arrastar para a tabela de medidas, eu vou usar o atalho CTRL, eu vou pressionar o CTRL para clicar em cada medida. Ó, então, CTRL, faturamento total. Com o CTRL pressionado, vou clicar em média de faturamento e depois em quantidade de vendas. Repara que as três aqui vão ficar escurinhas, significa que elas estão selecionadas. Então, basicamente, o que eu vou fazer agora é clicar em cima de qualquer uma delas e vou arrastar de novo ali para cima da tabela de medidas. Quando aparecer aquele amarelinho ali em torno da tabela de medidas, eu vou arrastar e soltar. E aí tá lá, automaticamente a gente concentrou todas as nossas medidas em um único local. Isso aqui, galera, ajuda muito na organização, porque agora fica muito mais fácil da gente encontrar as medidas que a gente criou. E as nossas análises ficam muito mais fáceis, beleza? Então, nas tabelas, a gente deixa, né, na base de vendas, base de evoluções, a gente deixa basicamente somente as informações de colunas e tudo que for medida, a gente joga nessa tabela de medidas, beleza? Na prática, o que é mais comum é, quando a gente inicia um projeto, a gente já cria essa tabela de medidas para evitar esse trabalho, beleza? Mas não tem problema, se você já criou o seu projeto, você já tem as suas medidas, mas você quer implementar essa tabela de medidas para organizar, você pode fazer dessa maneira e aí você vai conseguir mover essas medidas facilmente de lugar, de uma tabela para outra. Show? Então, falamos de tabela de medidas, como criar e como tirar medidas de uma tabela e jogar para outro lugar. Agora a gente vai falar de formatação. Então, vou voltar lá na minha guia de relatório, voltei aqui, e aí lembra, né, que aqui a gente tem algumas informações de faturamento, custo, lucro e margem. Seria interessante se a gente formatasse, né, essas medidas. E essa é uma outra coisa que muitas pessoas têm dúvidas. Como é que eu faço para formatar uma medida? Como é que eu faço para esse número aqui de margem aparecer como porcentagem? Bom, galera, é simples, tá? Mas a gente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira, que é a maneira mais simples e menos otimizada, é o seguinte. Imagina que eu quero formatar essa medida de margem. O que eu vou fazer é,
vou clicar em percentual de margem para selecionar a medida. Então é importante isso, tá, galera? Se eu quero formatar uma medida, eu tenho que clicar nela, e aí quando ela ficar assim, ó, cinzinha, significa que ela está selecionada, e aqui em cima vai aparecer uma guia chamada ferramenta de medida que a gente já tinha visto. E agora, basicamente, eu vou vir aqui nessa parte de formatação e eu vou escolher qual é a formatação que eu quero usar. No caso, eu quero usar a formatação de porcentagem, que já está pronta aqui para mim. Então é só clicar nesse símbolo de porcentagem, beleza, e ele já formatou automaticamente essa medida. Beleza? Bom, então, para porcentagem, tranquilo, né? Poderia fazer a mesma coisa para percentual de devoluções. Então, eu clico em percentual de devoluções, eu vou lá em ferramentas de medida e eu clico aqui em porcentagem. Beleza? Claro que a gente não vai ver a diferença aqui, né? Mas se eu chegar aqui agora, criar um novo cartão, então, ó, desmarquei o cartão de margem. Vou clicar aqui para criar um novo cartão e colocar a minha medida de percentual de devoluções. Repara que automaticamente ele já vai me trazer aquela medida formatada. Beleza? Eu poderia também formatar essas medidas aqui de valores monetários como moeda. Beleza? Como é que eu farei isso? Vamos dar um exemplo aqui para faturamento. Eu quero formatar a medida de faturamento. Então, eu clico aqui em faturamento. Beleza? Selecionei. E aqui eu vou ter uma opção de formatação de moeda. Aqui, galera, tem um detalhe, tá? Na nova versão, a gente tem uma certa dificuldade de formatar isso aqui em R-cifrão, né? Ou seja, em reais. Por quê? Se eu clicar aqui nesse símbolo de moeda, a princípio, que seria o formato geral de moeda, ele vai colocar esse cifrão, tá? Em versões anteriores, eu poderia clicar aqui nessa setinha de números decimais, né, para configurar a quantidade de casas decimais, e aí ele já corrigia automaticamente. Só que na nova versão, isso aqui não funciona mais. Então, o que a gente teria que fazer? Eu teria que vir aqui, nessa setinha para baixo, clicar nela e procurar pela formatação de R-cifrão. Eu vou achar em algum momento. Vai dar um trabalhinho, né? Então, ó, posso chegar aqui, ó, vou procurando, geralmente ela está lá embaixo, assim. Vamos dar uma olhada. Ó, tá aqui, ó, R-cifrão. Tá lá, R-cifrão, português, Brasil. Então, quando eu faço isso, ele já formata para mim. Dessa forma, dá um pouquinho de trabalho e não é tão direto. Então, eu vou te mostrar agora uma segunda maneira que a gente tem de corrigir isso de uma forma muito mais rápida, formatar de uma maneira muito mais rápida, só que de uma maneira muito mais direta também. Imagina que eu tivesse que formatar também a medida de custo, a medida de lucro, a medida de média, eu teria um trabalho. Eu posso fazer isso tudo de uma vez também, lá naquela nossa guia de modelo. Então, vou voltar lá, e aqui na guia de modelo, eu vou formatar todas essas medidas de uma vez. Então, repara que aqui, ó, eu tenho as minhas medidas de custo e de lucro que elas não estão formatadas. Se eu quiser formatar as duas de uma vez ou várias de uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na guia modelo, eu vou localizar aqui a minha tabela de medidas e eu vou selecionar as medidas que eu quero formatar. No caso, eu já formatei a de faturamento, eu quero formatar, por exemplo, a de lucro. Então, ó, clico aqui na de lucro. E como eu quero formatar mais de uma, eu vou com o Ctrl selecionar agora a de média de faturamento, por exemplo, e vou também selecionar a de custo. Então, repara que eu selecionei várias de uma vez usando o atalho do Ctrl. Feito isso, aqui do lado esquerdo, a gente vai visualizar aqui embaixo uma opção de formato. Eu quero formatar essas medidas e eu vou fazer agora o seguinte. Aqui onde está vários valores, eu vou falar para ele formatar como moeda, beleza? Então, formatei como moeda, beleza? E aí, se eu voltar agora lá no meu relatório, repara que automaticamente ele já formatou como moeda para mim. Beleza? Se eu quiser até ver aquela média de faturamento que a gente tinha formatado junto, eu vou criar um novo cartão. Eu vou colocar aqui, ó, nesse cartão, a minha média de faturamento. E repara que também ela já está formatada automaticamente. Então, dessa forma, vocês conseguem formatar medidas de uma maneira muito mais rápida e muito mais prática. E repara que o R-cifrão já apareceu aqui automaticamente para a gente. A gente não precisou ter aquele trabalho de procurar como a gente tinha feito anteriormente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula. Tenho certeza que essa tabela de medidas vai ajudar muito vocês a se organizarem melhor na prática, na criação das medidas. E a parte de formatação também, tenho certeza que vai agilizar muito o trabalho de vocês. Então é isso. Se vocês gostaram, não esquece do like aqui embaixo do vídeo e comenta aqui também o que vocês acharam da aula, que é muito importante para a gente receber o feedback de vocês. Bom, então se vocês gostaram do conteúdo da aula, quiserem se aprofundar mais em medidas e fórmulas DAX, eu vou deixar em algum lugar aqui da tela um link com uma sugestão de vídeo sobre outras aplicações de fórmulas DAX e também um mini curso completo sobre fórmulas DAX que com certeza vão te ajudar. Beleza, galera? Então é isso, a gente se vê na próxima aula.